Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio TV News Conversas Atuais e o Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou o Everton Marques e hoje nós estamos com a professora Gleiciane Teodoro, do curso de Psicologia da Unifenas, e vai abordar o tema Setembro Amarelo. Seja bem-vindo, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Leonardo Castro, Léo Castro, da Rádio Atenas FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje um assunto importantíssimo, né? Como será introduzido. Então, estou ansioso para mais um podcast. Vamos lá, Everton. Então, nós convidamos o Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas, para contextualizar esse tema de hoje. Boas-vindas à professora, seja bem-vinda. Léo, mais uma vez, Everton. Então, vamos falar do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, realizada anualmente no Brasil durante o mês de setembro. A cor amarela foi escolhida como símbolo da campanha, por representar a vida, a luz e o desejo de trazer esperança àqueles que estão em sofrimento. O objetivo do Setembro Amarelo é promover a discussão sobre a saúde mental, derrubar preconceitos e encorajar as pessoas a buscarem apoio, seja por meio de profissionais de saúde, amigos ou familiares. E a nossa convidada, a professora Gleiciane Teodoro, ela é mestre em psicologia, especialista em psicologia hospitalar, pós-graduada em ensino de humanidades, atua como professora de terapia cognitivo-comportamental na Unifenas e também como psicóloga clínica. Não é isso, professora Gleiciane? Exatamente. Professora, já iniciando então esse nosso bate-papo, obviamente, como é Setembro Amarelo, a primeira pergunta que vem é: qual a importância deste mês, desta conscientização? Esse mês tem um papel bastante importante em termos de saúde mental. A saúde mental no Brasil, eu acredito que outros países também têm um certo tabu. Muitas das vezes a gente associa a saúde mental à espiritualidade. Então, se uma pessoa está adoecida, a gente entende primeiro em outros campos e não um cuidado, uma saúde. A gente acha que é alguma questão espiritual, que é falta de Deus, ou falta de ir na igreja, ou que seja alguém que jogou algum tipo de macumba ou algo do gênero, associando a coisas negativas. E a saúde mental é saúde. Precisa ser cuidada, precisa ser discutida, precisa ser desconstruída de preconceitos. Essa é uma realidade que cada vez mais a gente está enfrentando e a gente precisa ter um olhar mais científico sobre isso, um olhar quebrando o tabu mesmo. A senhora falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque eu já tive contato com colegas nossos que passaram por um momento difícil na vida deles, e eu me lembro que um desses nossos amigos, desses nossos colegas, me falou justamente dessa questão de espiritualidade, que um profissional da área de saúde chegou para ele e disse: você está assim porque lhe falta algo espiritual. E isso realmente eu pude perceber que desencadeou algo muito negativo nessa pessoa, ao ponto de ter que se afastar profissionalmente. Então falta talvez esse cuidado com esses profissionais também, de diferentes áreas, de julgar a pessoa. Sim, e é bastante comum, infelizmente, a gente vê profissionais que às vezes têm um discurso atravessado pela religiosidade. E aqui sem nenhuma especificidade de religião. Mas de qualquer forma, o olhar não se dá através da religião. Quando a gente vê no Brasil um país extremamente desigual, com fome, com pessoas que às vezes passam por situações de violência, atribuir um adoecimento mental a só uma parte espiritual, é até perverso com a pessoa. Professora, temos um marco. Podemos dizer que antes e pós-pandemia, as pessoas já vinham com dificuldades, e depois da pandemia isso piorou, né? Tanto no trabalho, pressões no trabalho. Quando a pessoa se ela consegue distinguir o momento de pedir ajuda? Sinais de alerta, né? Sinais de alerta. Eu acho que os sinais de alerta provavelmente e dificilmente vai vir da própria pessoa adoecida. Talvez esses sinais de alerta vai ficar sobre a nossa responsabilidade. Nossa, que eu digo, a gente enquanto pai, a gente enquanto mãe, enquanto amigo, enquanto companheiro de trabalho. Geralmente essa pessoa às vezes está tão imersa no sofrimento que talvez pedir ajuda para ela é algo ainda muito difícil. Então esses sinais geralmente vão ser nossos. Teve um caso de alguns conhecidos que relataram que
determinada pessoa, infelizmente, né, ela tentou contra a própria vida e conseguiu. E relatando que naquele dia que aconteceu o fato, a pessoa não manifestou nada, ela sorria, ela brincava, como se tivesse tudo normal. E após ela deixar os familiares e foi embora para casa, ela cometeu esse ato. Sim. Né? E o que explica isso? É interessante isso, porque geralmente a gente tem uma concepção de que a pessoa que vai cometer o ato é aquela que às vezes só fica deitada, deprimida, em casa. E muitas das vezes, a grande parcela dos suicídios, principalmente esse, que causam certa surpresa na gente, são esses casos. A pessoa é super funcional. Ela vai trabalhar, ela se diverte, às vezes ela sai, e aí ela comete o ato. Muitas das vezes, por mais que ela tenha uma vida funcional, ela já deu alguns sinais. Sinais como, por exemplo, desesperança na vida, alguma frase, se eu não ficar mais aqui, não tem mais importância. Eu não tenho validade nenhuma para ninguém. Ninguém vai sentir minha falta. Essa é uma Às fala vezes perigosa. isso se dá de uma forma tão fluida numa Só que ela vai trabalhando isso rotineira. também, né? Sim. Ela vai trabalhando isso também, Isso porque ela vai já criando arrancando convicções, sim. aquilo vai encorajando ela, Cada porque ela vez também se ela não esforça toma uma mais. decisão de uma hora para outra. Hoje eu vou cometer tal ato que eu não sirvo mais para a sociedade. Ela não faz de um dia para o outro, ou faz, ou ela vai Há trabalhando. casos, sim, e há casos que às vezes são premeditados, né? Então a gente vê casos premeditados, como por exemplo quando deixam cartas. Então esses já são atos, muitas das vezes, que já são pensados. E às vezes entender ali, cada um vai ser de uma forma muito diferente, muito singular. Cada um vai ter seus motivos, suas causas. Mas quando a gente vê os premeditados, às vezes tem algum conflito com algum familiar. Então, às vezes, a carta é até num sentido de culpabilização desse ente, dessa pessoa, ou a carta é no sentido de despedida, de agradecimento, de pedido de desculpa. Tem que ser analisado caso a Caso a caso. caso. Mas, geralmente, esses mais impulsivos, que são mais de repente, eles acontecem geralmente na madrugada, ali entre 3 e 4 da manhã, onde você está deprimido e corajoso. Então aí gera esse gás e aí toma essas decisões, infelizmente. E a depressão é o que leva sempre ao suicídio? Geralmente as pessoas que suicidam estão atravessadas por um quadro deprimido. Mas tem quadro, às vezes, de ansiedade, alguns transtornos de personalidade que também vão levar a esse fim, infelizmente. E professora, também aproveitando, né? Então tem que ter um cuidado, né, na análise dos sintomas, do que a pessoa apresenta, né? E também é importante, na sua concepção, na visão também da psicologia, analisar o momento certo de intervir. Existe uma maneira correta de abordar? Às vezes isso pode também atrapalhar determinados momentos ali de crise. Como que a gente pode intervir uma crise de maneira correta? Olha, sempre que vocês, às vezes, nessas situações julgarem que não tem essa... Porque nem todo mundo que sabe lidar. Sim, é uma situação sim. muito atípica, a gente fica sem reação, a gente fica sem ter noção, né? Todo mundo que perpassa, às vezes, algum conhecimento de psicologia. Então, dentro dessas situações, eu tô sozinha em casa, tô vivenciando uma realidade dessa. Uma linguagem carinhosa, afetiva, respeitosa, às vezes é um primeiro sinal para tentar lidar com essa situação. Sim, perfeito. Então, às vezes, um diálogo aberto, às vezes ser gentil, empático, respeitoso. Às vezes, se você chegar com alguns discursos, tendem a piorar. Você tem tudo aqui em casa, para que você está fazendo isso? Então, às vezes, são frases que geralmente a gente fala e que às vezes pode complicar um quadro, uma situação. Seria errado, então, usar esse tipo de fala? Eu acredito que sim. E qual seria? Acredito que uma leitura mais afetiva, mais acolhedora é mais interessante. Eu sei que o momento é difícil para você, mas junto a gente pode conseguir se dar mais uma chance. Às vezes trazer essa concretude, mas você tem um bom trabalho, você tem uma família bonita. Talvez são fundamentos que só vão trazer esse ar de culpa para a pessoa, o que intensifica, às vezes, a vontade, a ideação. E aqui é interessante a gente entender um ponto que nem todo ato visando o suicídio é realmente para acessar a vida. Então tem muitas pessoas que tentam um ato e o objetivo não é acessar a vida. Mas seria chamar uma atenção. Tentar uma visibilidade, alguma mudança. Então eles entendem que às vezes uma forma para isso talvez é através disso. Mas o intuito não é diretamente
cessar a vida. Não é menor ou maior importância. Ambos têm extremamente importância. Mas a gente precisa entender que nem todo ato tem essa finalidade. Mas ele oferece tanto risco quanto o outro, Ela está doente de qualquer de maneira. qualquer forma. Alguns números que vêm para corroborar o que nós estamos falando, né, que em 2023 o Sistema Único de Saúde ele registrou 11.502 duas intenções relacionadas a lesões autoprovocadas, com a média de 31 diárias, representando um aumento de mais de 25% em relação aos 9.173 casos registrados em 2014. Agora eu lhe pergunto, professora, as redes sociais também influenciam, de certa forma, em algumas pessoas, porque muitas pessoas relatam que sentem a vida vazias e muitas pessoas postam coisas aleatórias, parecendo que a vida delas está mil maravilhas e muitas vezes não está. Sim. Mas a pessoa que não consegue separar aquilo, ela sente um pouco se oprimida, porque ela não consegue, parece que aparentemente a vida dela não está andando enquanto a das demais estão. Interfere também? Com certeza, né? Até pra gente, né? Quando a gente olha um trabalhador que às vezes trabalha 8 horas por um salário mínimo e às vezes a gente vê um jovem de 15 anos, às vezes fazendo uma dancinha e tendo milhões na conta, isso causa um certo ar de injustiça nesse trabalhador que, sendo alimentado diariamente pelas redes sociais, por essa questão de olhar o outro ter e eu não ter, ou o outro acessa e eu não acesso, isso vai gerando sim um adoecimento a longo prazo, né? E aquilo ali é um mundo de fantasia, aquilo não é a realidade. As pessoas que têm dificuldade de discernir isso, obviamente, poderão adoecer facilmente. Então, ali é uma foto que foi capturada num momento específico, programado. Então, aquela mulher está extremamente maquiada, a pose favorece o corpo. Será que a realidade é realmente essa? E às vezes a gente vê meninas de 12, 13 anos já com distorção de imagem por achar que aquilo ali é a realidade delas, né? Retornando um pouco atrás, antes dessa pergunta do Marco Antônio, a senhora falava da forma que a gente deve tratar as pessoas que de alguma forma apresentam algum sinal. Posteriormente, eu vou até lhe pedir uma receitinha, se é uma receitinha de bolo que a gente possa identificar. Mas antes disso, quando a gente encontra uma pessoa que é resistente, até mesmo a essa fala mais afetuosa, como que eu lido com essa pessoa? Geralmente essas pessoas mais resistentes à orientação, às vezes quando você traz assim, olha, vamos procurar um psicólogo, de jeito nenhum, não sou doido, não vou. E às vezes a gente percebe que a pessoa já está bastante adoecida. Então as atividades que antes tinham prazer para ela já não tem mais. Então se antes ela gostava de assistir um jogo de futebol, ela não assiste mais. Ela só quer ficar em casa. Então ela começa a se isolar. E aí quando você traz a possibilidade do tratamento, ela super rejeita. Geralmente, uma das vias que eu faço e eu tento gerir dentro da clínica é, num primeiro momento, tentar por vias o fármaco. Isso. Então, às vezes, a pessoa tem certos tabus sobre o psicólogo, né? Coisa de doido, eu sou homem, eu não preciso. Isso é bastante comum em discursos de homens mais velhos. Não vou. Então, talvez uma via seja, vamos ao médico. Vai ao médico, às vezes procura um médico especialista, e aqui a gente está falando de um psiquiatra, às vezes tem uma aceitação maior, começa com o fármaco, a pessoa melhorando, começa a tentar levar para a psicoterapia. Entendo. Então é necessário a psicoterapia. Poderíamos dizer então, pelo que a senhora está dizendo, que a primeira procura não seria diretamente um psicólogo, mas um psiquiatra? Nesses casos de resistência. E assim, é necessário que isso seja uma ação nesse primeiro instante diante da resistência. Mas a psicoterapia é indispensável, porque o fármaco é como se a gente tivesse uma dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, eu tomo um remédio. Vai melhorar. Mas o que causou? Por que você está com dor de cabeça? Foi algo que você comeu? Foi porque você pegou sol? Você tem que entender as causas. E isso é só a psicoterapia. Esses casos são interessantes a pessoas mais resistentes, porque o fármaco às vezes vai trazer outras possibilidades. Às vezes vai trazer uma maior flexibilidade para o atendimento com o psicólogo. Então seria nesses casos. Em outros casos que a pessoa aceita, é psicólogo. E aí faz um tratamento com o psicólogo e a partir dele vê a necessidade ou não de fármaco. Entendo.
Sim, e informalmente também, anteriormente, a gente estava conversando aqui, né? Eu gostaria que você também explicasse um pouco melhor, né? Existem as pessoas que realmente a gente identifica ali que precisa, e existem também as pessoas, há a possibilidade de existir uma pessoa que acha que precisa, mas na verdade ela não precisa e procura esse Tem, cuidado. tem E sim. quais são os efeitos também que isso pode causar na pessoa? Hoje eu teve até uma situação que eu sempre trago para os alunos que me chamou Uhum. bastante atenção. É uma senhora, ela está na rua e acontece alguma situação. E a primeira pessoa que ela liga é o psicólogo. Isso é preocupante. Na sua rede de apoio, hoje a gente só tem um profissional psicólogo. Cadê os amigos, a família, conhecidos? Isso gera uma dependência no profissional. Então, se eu saio para uma festa e ali alguém me dá um fora, a primeira pessoa que eu vou ligar ao psicólogo, eu não sei gerir esses pequenos conflitos, Preocupante, né? eu não sei, às vezes, não ser contratado por uma empresa, isso também é preocupante, gera uma dependência muito severa no profissional. Professor, e existe uma faixa etária das pessoas que tentam contra a própria vida ou Existe uma incidência maior. Então, dentro das estatísticas, adolescentes e idosos tem uma prevalência de casos que tentam atos contra a própria vida. Os adolescentes ali, por estar nesse período de muita impulsividade, ter um pensamento hipotético dedutivo, então eu faço uma hipótese, eu já deduzo. Então, minha mãe não gosta de mim. Não gosta mesmo. Tem uma questão da construção de uma identidade, tem uma pressão social. Então, tudo isso são alguns dos diversos outros fatores que contribuem. E os idosos nesse campo da solidão, do abandono, da perda da utilidade, que muitas das vezes se aposenta. Então, por muito tempo, eu atribuí o que eu sou ao trabalho. Então, eu sou trabalhador, eu provenho em casa. Quando eu fico aposentado, eu não sei gerir tudo isso. Exatamente. E uma pessoa que esteja nessa situação, suponhamos que algum aluno ou algum profissional que esteja acompanhando esse podcast, de repente ele se identifique com algum sintoma. Como que ele pode proceder? Como que ele deveria agir? A primeira coisa é procurar um profissional especializado. Eu acho que você vai ter uma escuta ali acolhedora, assertiva, porque às vezes a gente tem um amigo super próximo, mas que às vezes tem uma perspectiva super diferente em termos de saúde mental. Então, em vez de você receber um abraço, às vezes você vai receber um tapa. Então, vai agravar ainda mais seu quadro. Então, procura um profissional especializado. Hoje, em nível de Alfenas, onde que a gente vai achar? CAPS, a gente tem PSFs, que tem atendimento psicológico, a gente tem a clínica escola, que da Unifenas, que é porta aberta, então você pode vir, você vai ser atendido. E a gente tem um centro de valorização à vida. Então, supondo que você está adoecido e 4 horas da manhã você entrou numa crise, não vai ter clínica aberta, o CAPS está fechado, o PSF está fechado. Então, o Centro de Valorização à Vida é uma alternativa. Então, é necessário que você ligue 188. E ele também tem chat. Então, vamos supor que eu não queira ligar, mas eu quero conversar, né? Digitando. É possível também. Ali você também vai ter uma escuta direcionada, acolhedora, respeitosa. Então, é bastante efetivo. de que maneira que eu possa agir ou fazer alguma coisa que eu possa me sentir útil? Às vezes eu estou me sentindo vazio, porque essa é a porta. Sim. Você começar a se sentir vazio, não começar a se sentir mais útil, às vezes para os amigos você acha que eu não sou mais importante. O que eu devo fazer? O que eu devo conversar com um amigo, mudar meus hábitos? Complementando essa pergunta do Marco, a ansiedade também afeta? Com certeza, né? Dentro da ansiedade, quando a gente vê pessoas ansiosas, tem um fator que é a catástrofe. Então, a pessoa tem pensamento acelerado na ansiedade e muito esse temor que não vai dar certo. Então, você viver na iminência que não vai dar certo, se eu entrar num carro agora e se alguém bater? Você sempre fica nesse viés negativo. Isso vai trazendo consequências a longo prazo. Mas se você se percebeu adoecido, sair desse ciclone do adoecimento é algo delicado e difícil mesmo. Eu recomendo ainda procurar uma ajuda especializada, que seja um psicólogo ou um psiquiatra nesse primeiro momento, mas o mais interessante seria um psicólogo. Se sentir oprimido, eu acredito que, como a gente vive num mundo que
tudo é muito rápido, as coisas acontecem muito, muito rápido, eu acredito que, de vez em quando, a gente vai se sentir um pouco oprimido, né? Às vezes, nossa, parece que as coisas que eu estou fazendo... Aí no outro dia você já está melhor, você já conversou, você já esquece aquilo. Isso é natural. O Sim. que não pode acontecer é de você, sucessivamente, eu estou chateado, amanhã eu continuo chateado, dali a pouco eu me sinto mais triste ainda. Aí é a hora de correr. Sim, quando a resiliência já não está mais forte, quando as questões prazerosas já não fazem mais sentido, é momento de procurar. Passar por dificuldades, a gente sempre vai passar. Viver dói. A vida é uma constância e incerteza. A gente não sabe como vai ser amanhã. Não ter esse controle, principalmente nos dias de hoje que estamos todos ansiosos, isso traz muita insegurança. Passar por esses momentos difíceis, perder um pai, uma mãe, são processos naturais da vida. A perda do trabalho, o rompimento de um relacionamento. A questão é quando a gente não consegue atravessar essas pontes. Então eu fico rígido. Eu não aceito a perda da minha mãe em hipótese alguma. A minha vida trava. Eu não aceito a ruptura do relacionamento. A minha vida para. E ela só continua quando o outro voltar. E às vezes o outro não vai voltar. São casos que geralmente levam ao adoecimento. O que leva ao adoecimento não é passar por coisas ruins, traumas. É a gente ficar rígido. Não aceitar as mudanças, não aceitar a atual situação que você se encontra, não ver a beleza das coisas que você está nesse primeiro momento, na situação onde você está vivendo. Sim. Por mais difícil que seja a minha realidade, sempre haverá uma ponte? Sempre. Uma ponte para melhora? Exatamente. Com certeza. Com Sempre. certeza absoluta. E disso também a gente vê a importância, né, de mecanismos que o Estado, que o país também toma, né? Porque a internet, as redes sociais, elas vieram para ficar. Então a gente não vai conseguir fugir disso. Não. Então, Setembro Amarelo, o CAPS, a clínica aqui da Unifenas também, todos esses mecanismos vêm para poder ajudar. Na sua visão de profissional da psicologia, né, professora, quais outros mecanismos a senhora acha que devem ser implementados ainda que faltam ou que precisam melhorar ainda? Porque as redes sociais vão ficar. Então Sim. a gente vai conviver com Tem que conviver. com o amiguinho postando que tá viajando para Dubai e etc. Então, Às vezes ele tá em Monte Belo. tá em Monte Belo, Mas Fundo Verde. o Fundo Verde ele tá em Faz Dubai. milagre, exatamente. Trazendo para o mundo profissional também seremos sempre cobrados. Exatamente. Então, e sempre tendo aquela cobrança de crescimento. Aham. Existem mecanismos que podem melhorar ou serem criados também? Eu penso muito, muitas das vezes, até a nossa conversa hoje, a gente sempre volta para o individual. A gente tem que olhar macro também. Uhum. A gente precisa falar de política pública, de investimento público. A gente está num ano eleitoral. O seu candidato já te falou sobre saúde mental? Hoje a gente tem um CAPS, eu acredito que essa é a realidade de Alfenas, e não só daqui, como qualquer município. O serviço hoje talvez não dê conta da grande demanda de pacientes. A gente precisa pensar em termos macros de políticas públicas da expansão da rede de saúde mental. Uhum. Hoje os equipamentos, os profissionais, o número de profissionais são um número muito pequenos para a demanda. Outra ponta e outra possibilidade muito importante, a mídia. É necessário que isso venha através de novelas, através de teatro, essa realidade, porque isso chega a muitas pessoas. A desconstrução dos preconceitos sobre saúde mental é uma das possibilidades maiores para a mudança da concepção, do tratamento, pela busca, pela maior expansão dela. A senhora falou da mídia. Para a senhora, como uma profissional da área de psicologia, qual seria o papel da mídia ao tocar nesse assunto? Porque nós sabemos que nós, da imprensa, por exemplo, nós não relatamos casos de suicídios, Não pode. né? Até mesmo para que isso não sirva de estímulo. O papel da imprensa, nesse sentido, não seria através propriamente do suicídio, mas saúde mental. Se a gente faz ações de prevenção, talvez essas conversas sobre o suicídio vão diminuir, porque as ações preventivas são tão fortes. Então, às vezes, divulgar ações preventivas mesmo. Acho que pouca população de Alfenas sabe da clínica escola mesmo, que é uma possibilidade. A senhora me recordou um congresso na universidade, em qual um profissional, psicólogo, que é bombeiro, se não me engano, de Varginha, ele comentou sobre isso.
Era um Setembro Amarelo aqui na Unifenas, e ele dizia que ele não ia falar sobre suicídio, ele ia falar sobre vida, valorização da vida. Esse é o caminho. Exatamente. Quando a gente traz a questão do Setembro Amarelo, não é para falar sobre atos, estatísticas, mas assim, gente, e aí? Que a gente, a forma como estamos vivendo é saudável? Hoje essa velocidade que a gente está é saudável? A influência das mídias sociais está saudável? Os nossos mecanismos de tratamento, CAPS, PSFs, os nossos profissionais, estão compatíveis com a demanda? Se está todo mundo adoecendo, tem alguma coisa acontecendo socialmente. O que é? O nosso ritmo de trabalho, as leis trabalhistas hoje são compatíveis? Hoje o nosso transporte público é um transporte que supre os nossos trabalhadores, as pessoas? É um transporte público encarecido, demorado, lotado. Essas pessoas têm uma música, né? Que a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Essas pessoas têm momentos de lazer? Quais são os momentos de lazer? Eu venho de uma cidade bem pequena. Os momentos de lazer são ir pro bar. Não há cultura, não há teatro, não há música. As pessoas precisam de lazer. Se elas só trabalharem e comerem, obviamente isso, com o passar do tempo, vai gerar o adoecimento. Tem que ter lazer. As pessoas mais empobrecidas conseguem ter um momento de lazer? Conseguem viajar? Conseguem fazer algum passeio? Talvez hoje viva para sobreviver, trabalha para sobreviver. Professora, e como que fica os familiares? A pessoa, infelizmente, conseguiu cometer o suicídio. Como que fica os familiares, os pais, os irmãos? Porque muitas vezes vai ficar aquele sentimento de culpa. Eu poderia ter feito, eu não fiz, eu deveria ter feito mais. Sempre vai ter aquela culpa. Sim. É a hora de procurar o médico, mesmo se sentindo bem. Não, eu estou bem, infelizmente aconteceu. Porque às vezes a pessoa não vai enxergar que ela está precisando de ajuda, ela vai aceitar superficialmente, mas aquilo vai ficar corroendo ela. Sim. Por tempos. Eu poderia ter feito mais, eu não fiz, aconteceu, aquela. Como que fica a situação dos familiares? Eu acho que entra nesse campo que você disse, né? Quando o tempo passou e eu ainda carrego a culpa. Esse momento é o momento de, às vezes, procurar um profissional, um psicólogo, para tratar sobre isso, porque o suicídio ele é multifaceado. Não foi algo que você deixou de fazer. Não era aquele dia uma má resposta ou ter negado um pedido. São diversos fatores. Atribuir a você essa causa é algo que também não traz benefícios. Então, num primeiro momento, é natural que a gente sinta um luto. Vai doer. É difícil perder um primo, uma mãe, um irmão. Ainda mais por isso. É difícil, vai doer muito. Então, nos primeiros meses, é normal que a gente sinta a dor da perda. Passou alguns meses, essa dor ainda está latente, está forte, te paralisou. Você já não consegue retomar. Você não consegue mais ver as coisas como você via antes. É momento de procurar um tratamento. Por tudo que foi falado até agora, nós podemos dizer então que a nossa sociedade está doente e vocês, profissionais da área de saúde mental, já perceberam essa questão e tentam de alguma forma amenizar essas questões, mas falta a sociedade abraçar? Eu acho que não só a sociedade, eu acho que poder público. O que a gente faz no set clínico, um por um, atendendo um paciente por vez, é minimizar, não resolve. É necessário políticas públicas para o macro que a gente está passando. Eu acho que todo mundo está percebendo que a gente está adoecendo muito psicologicamente, mas muito, gritantemente. É necessário que o contexto do público mesmo, do macro, entenda o que está acontecendo. Senão, daqui a pouco vão ter mais pessoas adoecidas do que profissionais. Tanto é que isso talvez se justifica pelo fato de que a gente sabe que o curso de psicologia está entre os 3 cursos mais procurados hoje no Brasil. Sim, eu acho que em média aqui se atende por ano 5.000 pessoas. Acho que por dia são 120 pessoas. Entendo. Eu falo assim na busca de profissionais, de graduação. A gente percebe Assim, que na graduação a área da psicologia é uma área muito procurada, justamente porque nós já percebemos essas dificuldades e é um mercado que só tende a crescer. com certeza. Com certeza e infelizmente, né? Exato. Porque particularmente enquanto psicóloga,
O que eu mais quero é que não haja adoecimento. Eu prefiro ficar ociosa, desempregada, do que ter grandes números de adoecimento. Perfeito, professora. Hoje nós vamos terminar de uma forma diferente. Opa! Primeiramente, Léo, gostaria que você fizesse suas considerações. Agradecer a presença da professora, agradecer também ao Everton, ao Marco, pelo convite aí, por compor aqui a bancada, né? Porque sempre aprendo cada vez mais. Hoje foi um assunto que eu sempre olhei com carinho, né? Todos nós, né, olhamos com carinho e acredito que vai ser muito rico para os alunos da Unifenas que acompanharem também esse podcast para poderem se inteirar também, né, melhor sobre o Setembro Amarelo, sobre todas essas pautas de saúde mental. Então, muito obrigado, professora, e valeu. Marco Antônio, já deixando as redes sociais. Sigam @TV Alfenas, mande suas dúvidas, sugestões, reclamações. As dúvidas encaminharemos à professora e fique ligado, né? Viver é muito bom, viver é maravilhoso, né? Nós somos únicos, seres únicos, mas ao menor sinal, procure uma pessoa, procure um amigo, procure um profissional, né? Não fica se sentindo essa pessoa, essa opressão, ou fique se sentindo mal, não tem alguma coisa legal, procure alguém para conversar. O ideal seria procurar um profissional, mas se você ainda tem alguma resistência, procure um amigo, né? Se abra, aquela pessoa pode te ajudar. É o papel do advogado que o Marco sempre faz. Mas eu disse que terminaríamos diferente, porque geralmente eu que me despeço, mas hoje eu acho que é importante nós deixarmos que a professora se despeça com uma mensagem final. Então eu já deixo a minha fala por aqui. Professora, o microfone é seu, uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão nos vendo. Bom, pessoal, o adoecimento é algo passível de acontecer a qualquer pessoa. Se porventura você está atravessando isso, não se culpabilize. Não pense que isso é uma característica sua, um valor, uma moral da sua personalidade. O adoecer poderia acontecer para qualquer pessoa. Então procure um profissional, procure aí dentro do seu bairro algum profissional que esteja atuando, que esteja no PSF. Porventura não encontrou, procure o CAPS, mas não deixe de procurar o tratamento. Para a gente melhorar, para a cura chegar, para a minimização dos sintomas acontecer, é necessário que aconteça o tratamento, que aconteça os atendimentos, o acolhimento. Então procura alguém especializado, onde você vai poder se abrir, onde vai ter sigilo, onde vocês realmente vão poder desenhar um tratamento para a sua melhora. E viva a vida! Perfeito.